Olá, chegamos finalmente à parte que eu considero mais instrutiva, mais educacional das respostas de por que a gente erra tanto. A questão da heurística é bastante importante, faz ver que a gente tem que tomar cuidado ao pensar, mas existe uma outra resposta que põe as nossas habilidades mais no lugar e faz com que nós duvidemos mais das nossas conclusões. E é fundamental que a gente conheça. Existe uma proposta do Mercier e do Sperber, se eu não me engano, onde eles analisaram todas essas informações, essas questões do experimento e propuseram uma explicação que me parece extremamente boa. Ela bate muito bem com tudo que a gente observou até agora e diz pra gente por que, que a gente comete esse tipo de erros. Por que, que a gente não muda de opinião quando a gente deveria? Por que, que quando a gente tem uma ideia, ao invés de querer verificar se ela é verdade, a gente quer defendê-la? Eu esperaria que as pessoas quisessem verificar se ela é verdade e se ela não for, troca por uma ideia melhor. Mas não é isso que a gente faz. Então, depois de algum suspense e de eu falar um pouquinho para encher aqui, o que está acontecendo? Por que a gente faz isso? O motivo apresentado pelo Mercier já há quase 10 anos atrás, e agora ele tem um livro que eu vou deixar aí embaixo, é bastante interessante, é que, do ponto de vista da evolução, era muito mais importante e interessante para os nossos ancestrais concordarem ou convencerem o grupo do que estarem certos. Pertencer ao grupo significava que você tinha defesa, que você tinha apoio, que você tinha companheiros, que você podia dividir tarefas. Se o grupo tivesse uma ideia errada e para pertencer ao grupo você tivesse que abraçar aquela ideia, era do seu interesse abraçar a ideia errada. Era do interesse dos nossos ancestrais pertencer ao grupo. Pertencer a um grupo em especial nas circunstâncias em que a gente vivia antigamente era fundamental. Viver sozinho, viver na floresta, você provavelmente não deixaria descendentes. Então, essa característica, a gente conseguir pertencer ao nosso grupo, era fundamental. É óbvio que não é só pertencer. Você conseguir convencer as pessoas do seu grupo também te dá bons benefícios. Você sobe no grupo, você se torna socialmente mais importante, você ganha poder, você provavelmente vai ter mais condições de deixar ancestrais. Ou seja, ser capaz de convencer as pessoas que pensam de uma certa forma é fundamental. Isso significa, provavelmente, aceitar algumas ideias básicas daquele grupo, ainda que você vá propor mudanças. Por outro lado, se você rejeitar tudo, você não vai conseguir convencer ninguém daquele grupo específico, você vai se tornar um pária, você não vai deixar descendentes. É claro que existem algumas ideias que, por si só, se você as adotasse, seria muito melhor não pertencer a grupo nenhum. Por exemplo, sair pela janela do 20º andar de um prédio, mesmo que um grupo inteiro faça, mesmo que um grupo inteiro te diga que é uma boa coisa, se convencer disso é uma péssima ideia porque você vai morrer. Então existe um certo limite de quão errado você pode ser. Mas para muitas coisas, como para muitas crenças que nós temos, elas têm consequências pequenas em geral. Então, se você acreditar que um certo alimento tem uma certa função, como diz o seu grupo, desde que aquele alimento não faça mal, você ingeri-lo não é um problema. É melhor você seguir o que o grupo diz. É óbvio que se tiver alguém muito burro propondo que você se injetasse com uma substância que é claramente danosa, você seguir aquela pessoa seria péssimo. Mas, se o que a pessoa está propondo é algo que ou não causa nenhum dano, ou causa muito pouco dano,
mesmo um dano muito pequeno pode ser preferível a ser expulso do grupo onde você estava, de um ponto de vista dos nossos ancestrais. Ou seja, nossa habilidade de argumentação, e é isso que o Mercier propôs, não evoluiu para que nós encontremos as respostas corretas. Nossa habilidade de argumentação evoluiu para que nós sejamos capazes de pertencer ao grupo e convencer o nosso grupo quando possível. Falhando o convencimento, melhor a gente aceitar. Isso concorda com os experimentos do Ash das linhas e que as pessoas passavam a achar que a linha errada era a linha do mesmo tamanho das outras. Concorda com tudo que a gente viu sobre como as pessoas têm uma tendência forte a manter as suas opiniões iniciais. Concorda inclusive com outros experimentos e com outras observações, como por exemplo, foi verificado também que se você apresenta vídeos de pessoas fazendo uma certa declaração, as pessoas que estão assistindo aqueles vídeos acreditam mais no que foi dito se elas se identificam visualmente com a pessoa que está dizendo isso no vídeo apresentado. A mesma informação dita por uma pessoa que não pertence visualmente ao mesmo grupo é considerada menos correta, é considerável menos crível. Ou seja, pertencer ao grupo, o que quer que seja o grupo com o qual que a gente se identifica, é um fator primordial. Ganhar status dentro do grupo também. Então, propor ideias malucas. Se você pertence a um grupo onde ideias malucas são o que eles aceitam, é uma excelente estratégia social. Teria sido uma excelente estratégia para o seu ancestral. Portanto, funciona. Continua funcionando na sociedade de hoje, a gente continua vendo isso acontecer em política, a gente continua vendo isso acontecer em discussões sobre vacinas, em discussões sobre astrologia, em discussões sobre todo tipo de pseudociência, a gente continua vendo isso acontecer. E as pessoas de fato ascendem socialmente. As pessoas criam companhias, às vezes bilionárias, para vender produtos que não têm eficiência e efeito nenhum, mas elas ainda assim vendem como se fosse uma alternativa natural coisas que não funcionam de jeito nenhum. Não quer dizer que não tenham coisas naturais que possam funcionar, isso é uma outra questão. A gente vai voltar a discutir o que funciona e o que não funciona e como saber bem mais lá pra frente quando a gente estiver falando de metodologia científica. Mas as pessoas de fato são capazes de, colocando os rótulos certos, apertando os botões corretos, enganar até mesmo milhões de pessoas porque elas se identificaram como pertencendo àquele grupo. Adivinhem por quê? Algumas pessoas conseguem votos, conseguem vendas, na quantidade que elas conseguem, mesmo quando parece que seria absurdo acreditar naquilo. Parece absurdo para alguém que está do outro lado. Para alguém que já pensa de forma semelhante em algumas questões, aquilo não parece absurdo. Quem está certo? Como a gente poderia determinar qual dos dois está certo? É uma pergunta absolutamente fundamental. O importante aqui é a gente entender que essa pergunta não pode ser respondida por eu acho que. O seu eu acho que, o meu eu acho que, dá errado. Não é o que a gente deve fazer. Eu vou fazer um pequeno vídeo de encerramento sobre essa questão logo a seguir. Depois disso, nos vídeos seguintes, a gente vai passar para o que seria a aula 2 do curso de TAD. Isso aqui está se estendendo bastante para talvez eu ter que mudar o nome, não vai ser mais TAD. Tem muito mais material aqui do que eu tinha no curso. Mas a gente começa numa aula 2 que seria o começo de responder o que eu posso fazer para resolver esses problemas. Como eu posso fazer para não me deixar enganar. Ok? Eu vou fazer mais um pequeno vídeo de reforçar exatamente essas questões, de fazer essa ponte. E depois a gente vai entrar nas respostas de como consertar os nossos erros. Então, deixem um gostei aí embaixo, inscrevam-se no canal, compartilhem,
divulguem, façam todas essas coisas. Então, até a próxima. Obrigado.